iniciando mais um estudo do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no tópico Resumo da doutrina de Sócrates e Platão, no item 9. E esse texto ele aborda a questão da imortalidade da alma e suas consequências morais, contrapondo a visão materialista à visão espírita. Argumenta que se a morte fosse o fim de tudo, os maus seriam beneficiados, escapando das consequências de seus atos. Entretanto, a realidade, segundo o Espiritismo, é que a alma sobrevive ao corpo, levando consigo suas virtudes e vícios. O texto ele enfatiza que o verdadeiro valor está no aprimoramento moral e não em bens materiais ou na aparência. Apenas aqueles que cultivam virtudes e se despojam de vícios podem aguardar tranquilamente a passagem para o mundo espiritual. O materialismo, ao negar a vida após a morte, anula a responsabilidade moral, incentivando o mal. O Espiritismo, por meio de exemplos práticos, demonstra as dificuldades enfrentadas pelos maus no mundo espiritual, reforçando a lei de causa e efeito. A mensagem central é que a vida continua após a morte e nossas ações têm consequências, impulsionados à busca pelo bem e reforma íntima como caminho para a paz e a felicidade. Em suma, o texto vai definir a imortalidade da alma e a responsabilidade moral como princípios fundamentais, contrários à visão materialista que isenta o indivíduo de responsabilidade após a morte. Se a morte fosse a dissolução completa do homem, muito ganhariam com a morte os maus, pois se veriam livres ao mesmo tempo do corpo, da alma e dos vícios. Então, o que Kardec está querendo dizer? Ele está, ao inserir essa reflexão, ele está destacando a problemática do materialismo. Se a morte fosse o fim de tudo, a justiça divina seria inexistente e o mal sairia impune. Isso contraria a lógica da lei de causa e efeito, fundamental no Espiritismo, a qual prega que cada ação corresponde a uma reação, seja nessa vida ou em vidas futuras. No Evangelho, essa ideia é reforçada pela parábola do rico e Lázaro, que ilustra as consequências das ações da vida após a morte. Então, para efeitos de estudo, trouxemos aqui a parábola do rico e Lázaro, mencionado no texto anterior, né? Ele fala o seguinte: ó, ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam na mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta dos seus dedos e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te, recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é o consolado, e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que fizesse passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que mandes à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse-lhe: Não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda que algum morto ressuscite. Então veja que essa parábola
do rico de Lázaro, né, presente no Evangelho de Lucas, reforça a ideia de continuidade da vida após a morte e da existência de consequências para nossas ações, alinhando-se com os princípios da doutrina espírita codificada por Allan Kardec. A existência consciente de ambos os personagens após a morte física demonstra que a imortalidade da alma é transição para outras formas de existência e não o aniquilamento. A parábola também ilustra diferentes destinos pós-morte, com Lázaro encontrando consolo e o rico experimentando tormentas, o que reforça a ideia de que nossas ações têm reflexos para além da vida física. A inversão das situações entre rico e Lázaro sugere a existência de uma justiça divina que equilibra as experiências, onde o rico que viveu em luxo sem se importar com o próximo enfrenta sofrimento após a morte, enquanto Lázaro, que suportou as dificuldades da vida terrena, encontra alívio. Esta inversão no contexto espírita se relaciona com a lei de causa e efeito, onde cada ação gera uma reação correspondente. A parábola enfatiza ainda a impossibilidade de o rico retornar ao mundo dos vivos para avisar seus irmãos, reforçando a necessidade de aprendizado e reforma íntima durante a vida terrena, o que se relaciona no Espiritismo com a necessidade de reencarnação para o aprendizado e a reparação de erros. Por fim, a parábola estabelece uma clara conexão entre a conduta na vida terrena e a situação na vida espiritual, mostrando que as escolhas e as ações que praticamos aqui têm reflexos diretos em nossas condições após a morte, reforçando a importância da responsabilidade moral e da busca pelo aprimoramento espiritual. Ou seja, a parábola do rico e Lázaro, ao apresentar a continuidade da vida após a morte, a diferenciação dos destinos, a justiça divina e a conexão entre a vida terrena e espiritual, corrobora a ideia central do Espiritismo, que nossas ações têm consequências duradouras, servindo como um poderoso argumento contra a visão materialista e reforçando a necessidade de responsabilidade moral durante a vida terrena. Aquele que guarnecer a alma, não de ornatos estranhos, mas com os que lhes são próprios, só esse poderá aguardar tranquilamente a hora da sua partida para outro mundo. Então veja que essa frase ela está enfatizando a importância do aprimoramento moral. Ornatos estranhos podem ser interpretados como bens materiais, títulos ou aparências que nada valem após a morte. O que importa são as qualidades intrínsecas da alma, as virtudes cultivadas. No Evangelho segundo o Espiritismo, Jesus ensina que há necessidade de ajuntar tesouros no céu, ou seja, investir no desenvolvimento espiritual. E para auxiliar o nosso estudo, né, vamos comentar aí o Mateus citado no texto anterior. Né? Aí até para complementar, ainda botei o 21. Ele fala o seguinte, ó: "Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam, nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração." Vamos nos concentrar nessa parte aí do Mateus 20, em que ele fala sobre ajuntar tesouros no céu, presente no Sermão da Montanha. Apresenta um contraste entre os bens materiais e os valores espirituais. Os tesouros terrenos, como riquezas e posses, são passageiros, estão sujeitos à deterioração e à perda, enquanto os tesouros celestes representam as qualidades morais e espirituais que acumulamos durante a vida, sendo estes, lógico, imperecíveis. Ajuntar tesouro no céu significa, metaforicamente, investir no desenvolvimento de virtudes como caridade, humildade, perdão, benevolência, paciência. Essas qualidades, ao contrário dos bens materiais, são intrínsecas à alma e acompanham o espírito após a morte, constituindo o verdadeiro patrimônio para a vida espiritual.
A frase seguinte que diz que onde está o tesouro aí, estará também o coração, enfatiza a importância da escolha de nossos valores. Se o coração está apegado aos bens materiais, a vida será pautada pela busca incessante por riqueza, gerando ansiedade e sofrimento. Se, por outro lado, o coração está voltado para os valores espirituais, a vida será guiada pela prática do bem e pela busca de evolução moral. O Espiritismo, ao abordar a imortalidade da alma e a lei de causa e efeito, reforça a importância de ajuntar tesouros no céu, ensinando que a vida continua após a morte e que levamos conosco as consequências de nossas ações, manifestadas em nosso grau de evolução espiritual. As virtudes cultivadas tornam-se parte integrante do ser, influenciando o progresso no mundo espiritual e em futuras reencarnações. A mensagem central é um convite à reflexão sobre os valores e propriedades, direcionando os esforços para o desenvolvimento de qualidades morais e espirituais, os verdadeiros tesouros para a jornada da vida eterna. E aí, vamos ao comentário de Kardec a respeito do texto, em que ele fala: equivale isso a dizer que o materialismo, com o proclamar para depois da morte o nada, anula toda a responsabilidade moral ulterior, sendo conseguintemente um incentivo para o mal, que o mal tem tudo a ganhar do nada. Ou seja, Kardec aqui ele explicita a consequência lógica do pensamento materialista, a ausência de responsabilidade após a morte. Ou seja, não há consequências, não há freio moral. O Espiritismo, ao contrário, demonstra a continuidade da vida após a morte e a responsabilidade por nossos atos, o que é um poderoso incentivo para o bem. O capítulo terceiro do Evangelho aborda a progressão dos espíritos através de diferentes mundos, o que implica em aprendizado e reparação contínuos. Somente o homem que se despojou dos vícios e se enriqueceu de virtudes pode esperar com tranquilidade o despertar da vida. Ou seja, essa frase ela está reforçando a necessidade de reforma íntima. A tranquilidade na passagem para o mundo espiritual é uma consequência de uma consciência limpa, fruto de esforço em vencer as imperfeições. O Evangelho segundo o Espiritismo, ao comentar o amai-vos uns aos outros, ele incentiva a prática da caridade e do perdão, caminhos para a aquisição de virtudes. E para auxiliar o nosso estudo, né, a gente traz o mandamento do amai-vos uns aos outros, né, em que ele fala: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós, uns aos outros, vos ameis. Então, esse mandamento, amai-vos uns aos outros, presentes em João 13, dado por Jesus durante a última ceia, pouco antes da sua crucificação, representa um dos pilares do cristianismo e adquire ainda maior profundidade à luz do Espiritismo. O contexto em que Jesus profere essas palavras, após lavar os pés de seu discípulo em um gesto de humildade e serviço, intensifica o significado do amor em ação da importância de servir ao próximo. O amai-vos uns aos outros transcende um mero sentimento de afeição, referindo-se a um amor ativo, que se manifesta em ações concretas de bondade, de compaixão, perdão, auxílio, ultrapassando as diferenças, imperfeições e até mesmo ofensas. A expressão como eu vos amei a vós é crucial, pois Jesus não pede um amor qualquer, mas um amor semelhante ao seu, caracterizado por uma abnegação, como em seu sacrifício pela humanidade, perdão incondicional, como oferecido mesmo aos que crucificaram, compaixão pelo sofrimento humano, dedicando sua vida a aliviá-lo, e humildade ao se humilhar, lavando os pés dos seus discípulos. Amar como Jesus amou implica em um esforço contínuo
para superar o egoísmo, o orgulho e imperfeições, buscando o bem em todas as situações. Esse mandamento se conecta intrinsecamente à reforma íntima, conceito central do Espiritismo que busca o aprimoramento das qualidades e da superação das imperfeições. Para amar como Jesus, é necessário trabalhar o interior, desenvolvendo a caridade em todas as suas formas, auxiliando necessitados, consolando aflitos e perdoando ofensas, cultivando a humildade, reconhecendo limitações e buscando aprendizado sem orgulho ou vaidade, praticando o perdão, libertando-se de ressentimentos e buscando a reconciliação, e dominando o egoísmo, priorizando o bem comum. A prática do amai-vos uns aos outros impulsiona a reforma íntima, e a reforma íntima facilita a vivência desses mandamentos, criando um ciclo virtuoso de crescimento espiritual. O Evangelho segundo o Espiritismo, ao comentar esse mandamento, enfatiza a necessidade de estender esse amor a todos, inclusive aos inimigos, explicando que o verdadeiro amor busca o bem do outro, independentemente de ações ou crenças, destacando a importância da indulgência e do perdão. Em resumo, o amai-vos uns aos outros é um convite à transformação profunda, exigindo um esforço constante de reforma íntima para a prática da caridade, humildade, perdão e domínio do egoísmo, sendo a chave para a evolução espiritual e a construção de um mundo mais justo e fraterno, conforme esclarecido pelo Espiritismo. E, por fim, por meios de exemplos que todos os dias nos apresenta, o Espiritismo mostra quão penoso é para o mal o passar desta a outra vida, a entrada na vida futura. Então, Kardec conclui afirmando que o Espiritismo, através da comunicação com os espíritos, oferece inúmeros exemplos das dificuldades enfrentadas por aqueles que, em vida, se entregaram ao mal. Esses relatos corroboram os ensinamentos evangélicos sobre as consequências das más ações. Capítulo terceiro do Evangelho, ao falar sobre as diferentes moradas, sugere diferentes estados vibratórios no mundo espiritual, condizentes com o grau de evolução de cada espírito. Então, para a gente finalizar, vamos fazer um resumo dos tópicos mais importantes dessa, desse tópico 9 aí. Primeiro, entender a consequência do materialismo. Então, o texto ele já inicia argumentando que se a morte representasse a dissolução total do ser, os maus seriam beneficiados. Claro, pois se livrariam do corpo, da alma e dos vícios, escapando de qualquer consequência por seus atos. Ou seja, o cara faz o mal, o cara bebe, o cara faz tudo o que pode se fazer na vida e aí se mata. E não vai ter nenhuma consequência disso, né? Então isso destaca a problemática do materialismo, que ao negar a sobrevivência da alma, anula a responsabilidade moral após a morte. Outra, a importância do aprimoramento moral. Então o texto ele enfatiza que a verdadeira preparação para a partida para o outro mundo reside no cultivo das qualidades da alma, ou seja, as nossas virtudes. Ornatos estranhos são interpretados como bens materiais, títulos, aparências que não têm valor depois que você morre. Apenas o aprimoramento moral vai te proporcionar tranquilidade na passagem para a vida espiritual. O tópico importante, o materialismo como incentivo ao mal, ou seja, o texto afirma que o materialismo, ao pregar o nada após a morte, consequentemente anula a responsabilidade moral, funcionando como um incentivo para a prática do mal. Se não há consequências após a morte, o indivíduo não se sente compelido a agir corretamente. Ou seja, vamos fazer o que tiver para fazer mesmo, vamos roubar, vamos matar, vamos saquear, né. E se algum momento der algum problema, a gente se mata, porque o importante é curtir o momento, né, é não pensar nas consequências, é isso que ele está dizendo. Outra, a tranquilidade da passagem para outra vida.
O texto está destacando que somente aqueles que se despojaram dos vícios e se enriqueceram de virtudes podem esperar com tranquilidade o despertar para outra vida, ou seja, a consciência limpa, fruto do esforço em vencer as imperfeições, é a base para uma passagem pacífica para o mundo espiritual. E, finalmente, o testemunho do Espiritismo. O texto conclui afirmando que o Espiritismo, através de exemplos práticos, como comunicação com os espíritos, demonstra o quão penosa é a transição para a vida espiritual para aqueles que praticaram o mal durante a vida terrena. Esses exemplos corroboram a lei de causa e efeito, mostrando que as ações têm consequências mesmo após a morte. Ou seja, se você quer fazer uma passagem tranquila, siga os ensinamentos, né? Faça o bem, faça a caridade, faça a sua reforma íntima, pois se você levar uma vida desregrada, o texto fala que você vai ter um pouco mais de dificuldade na sua vida após a morte. Você vai passar por um período de grande perturbação, de grande turbulência.